Senhor, amém? Então, domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e domingo, 18 horas, culto e ceia do Senhor, amém? Irmão Raimundo, faça favor. O irmão Raimundo estará trazendo aquilo que Deus colocou no coração dele para nós, igreja do Senhor, aqui que nós precisamos de ouvir nessa noite, concernente a palavra dele, em nome de Jesus. Vamos orar para o servo do Senhor? Pai, no nome de Jesus, ó Deus, neste momento, ó Pai, apresentamos a vida do teu servo, irmão Raimundo, ó Deus, que o Senhor escolheu, ó Pai, para estar aqui nessa noite, ministrando a tua palavra. Ó Pai, o Senhor já falou no coração do teu filho, o Senhor já deu ele, Pai, tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos de ouvir. Ele, ó Pai, não somente nessa noite, ó Pai, mas nessa noite ele será, ó Pai, porta-voz do Senhor, para falar com a tua igreja, ó Senhor. Capacita, ó Deus, a cada dia, dando unção, graça, revelação da tua palavra, sabedoria, unção, poder, autoridade, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, entregando o teu filho no teu altar, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Glória a Deus. Hoje nós estamos sem o versículo ali em cima, até nós vamos, tradicionalmente, pela Bíblia. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé, nós vamos fazer mais uma oração, e depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Aliás, a gente vai ler, você pode abrir comigo em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, para a gente começar a introduzir a esta mensagem. Dá um tempinho para os irmãos se encontrar. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Todos acharam? Amém? Vamos lá. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém. Pode colocar sua Bíblia no banco, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora, Senhor, mais uma vez, glorificar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor pelo dia que nós tivemos, agradecer pelos livramentos, pela Tua proteção. Estamos aqui, ó Pai, pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Quantas lutas alguns passaram aqui nesse dia, mas aprove ao Senhor trazê-los aqui, nos trazer aqui, para falar com o Senhor. Já louvamos, já cantamos louvores ao Senhor, e nessa hora nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Que o Senhor possa nos usar com poder, com graça, na unção do Teu Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor quer chegue ao coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem essa noite é nossa caminhada com Cristo. E nessa noite nós vamos falar sobre um personagem central do Novo Testamento, da Palavra de Deus. Nós já lemos aqui sobre o chamado de Jesus para Pedro. Aqui nós vemos que ele chamou de uma vez só Pedro e o seu irmão André. Mas nós vamos focar um pouco mais na vida de Pedro. Nós vamos caminhar um pouco sobre a vida desse personagem tão importante. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador, com temperamento impulsivo e vibrante. Mas o seu encontro e amizade com o Senhor Jesus transformaram drasticamente a sua vida. Eu quero, sempre que eu ministro, alguns devem lembrar, sempre que eu estou aqui em cima, quando eu estou na sala de aula, ali no curso CRAU, seja também no curso Aliança que nós ministramos, qualquer trabalho que eu faço, eu gosto de levar os ouvintes a pensar, a refletir sobre algumas coisas. E nessa noite eu escolhi
para pedir aos irmãos que refletissem sobre a sua conversão. Eu creio que aqui todos já conhecem ao Senhor, todos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e se não, ainda não o fez, que o faça hoje. E eu quero que você pense, como foi sua conversão? Como foi seu chamado? Como que Jesus te encontrou? Como estava seu coração? Como estava sua vida espiritual, o seu casamento, a sua vida familiar? Você tinha vícios? Eu tinha muitos vícios. Você tinha dívidas para pagar? Você era uma pessoa descontrolada? Era uma pessoa de difícil trato? Ou era uma pessoa como Pedro, uma pessoa impulsiva, vibrante, sanguínea, que não leva desaforo para casa, não levava desaforo para casa? Cada um aqui tem uma história, cada um tem uma vida antes de Cristo, tem uma história antes de Cristo. Uns nasceram há mais tempo, outros são mais novinhos, mas todos têm uma história antes de Cristo. Quero falar um pouquinho sobre a minha vida antes de Cristo e como se deu a minha conversão. Bem rapidamente, como eu já falei, já introduzi, eu era uma pessoa que tinha muitos vícios. Eu poderia me considerar uma pessoa que tinha o vício da bebida, porque eu bebia todos os dias. Às vezes eu falo com as pessoas, às vezes em sala, né, que eu já bebi muito, que eu já fumei, que eu já fiz muitas coisas erradas, e as pessoas às vezes não acreditam. Mas como eu falei, todos nós temos, né, as nossas manchas, né, do passado, aquelas coisas que ficaram para trás, e que muitas das vezes elas insistem em nos visitar depois que nós nos convertemos. É uma luta diária para que a gente possa, né, a conversão nossa, ela é diária. Então, eu era uma pessoa que bebia muito, não tinha um bom relacionamento com a minha esposa, tivemos muitas dificuldades, tivemos com o nosso casamento por um fio, tinha muitos problemas com os meus familiares, com meus irmãos, muitas dificuldades, né, no trabalho, e era uma luta terrível. Mas aprove ao Senhor um dia chamar a minha esposa, como ela estava na depressão profunda e com síndrome do pânico. E aí o Senhor a chamou, ela se converteu, ela teve a sua vida transformada por Jesus, sem tomar um comprimido, sem nenhuma dificuldade de estar voltando à queda, voltando a ter depressão, a ter síndrome do pânico. E isso foi o motivo pelo qual eu vi o poder de Jesus na vida de uma pessoa. Eu odiava crente, não gostava de crente. Igreja para mim era meio de vida, como para muitos aí é meio de vida, né? Pensa que a igreja é meio de vida. Eu pensava dessa maneira. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque o homem natural, o homem sem Deus, ele é pobre, perdido. Então eu pensava dessa maneira. E aí quando eu vi o que o poder de Jesus fez na vida da minha esposa, e a transformação dela dia após dia, se transformando numa mulher abençoada, uma mulher que estava buscando a Deus, que estava sendo mais amável, mais mansa, e nosso casamento foi transformado, e aí eu não tive como resistir ao chamado de Jesus Cristo, e aceitei Jesus no ano de 1995. E é um ano especial, 2025 é um ano muito especial para mim, porque está completando agora em agosto, no final do ano, em mês de agosto, completa 30 anos em que eu levantei a minha mão, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. 30 anos. Tem uns que têm 30 dias, tem 30 meses, tem 3 anos,
E aí eu quero fazer mais uma pergunta. Isso faz diferença em nossa vida? 30 anos? 30 dias? 3 anos? 10 anos? Quem aqui tem mais de 30 anos de convertido? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas, né? 20 anos, mais de 20. Já aumentou um pouquinho. Mais de 10. Gente. Quem tem mais de 5 anos? De 5 a 10. Só o Daniel? Então, gente, cada um tem o seu tempo, né, em que conheceu a Jesus. O seu tempo que está vivendo ao lado de Jesus. E aí eu faço outra pergunta. Tem sido fácil? Tem sido prazeroso estar na presença de Jesus? Como você tem vivido a sua vida, né, nessa caminhada com Cristo? Quais as dificuldades que você tem enfrentado, que eu tenho enfrentado? Nós estamos imunes às tentações? Nós estamos imunes à doença? Nós estamos imunes às lutas, às provações? Claro que não. O próprio Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, e se ele venceu a morte, ele próprio diz que nós também podemos vencer. Então, é uma palavra de incentivo a cada um de nós, quando a luta vier, quando a situação, a doença chegar, quando a peleja chegar em nossa vida, nós devemos sempre lembrar que o Senhor venceu tudo isso. E Ele nos diz que nós podemos vencer também. Quero fazer um paralelo, né, da conversão de Pedro e a sua caminhada com Cristo, e a nossa conversão e a nossa caminhada com Cristo. A primeira coisa que Pedro, ao ouvir o chamado de Jesus, ele fez, foi largar tudo. A palavra de Deus fala aqui, ó, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lavavam suas redes, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Nesses 2 versículos, versículo 19, versículo 20, tem aí uma promessa e uma decisão. Essa promessa, eu vos farei pescadores de homens. Fazendo paralelo com a nossa vida, o que Jesus falou com você? No dia que você se converteu, que você seria um missionário, seria um pregador da palavra, seria... O que Jesus falou com você que você seria naquele dia? Você consegue lembrar? Quero que você responda essas perguntas para você mesmo. E eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Uma promessa de Jesus para a vida desses homens e uma decisão desses 2 homens. Especificamente, nós estamos falando nessa noite de Pedro. Ele largou logo as redes e seguiu a Jesus. Qual a dificuldade que nós temos de deixar as coisas para trás? Você ainda lembra de algumas coisas do passado e sente saudade daquelas coisas que você fazia antes da sua conversão? As músicas que você ouvia ainda são as mesmas hoje ainda? O que você tem feito? Qual tem sido o seu comportamento a partir desse chamado de Jesus após a sua conversão? Pedro, deixando logo as redes, seguiu. Ele tinha um negócio. O negócio de Pedro e João, eles tinham um negócio de pescaria. Eles tinham um barco. Jesus pegou emprestado o barco de Pedro para entrar mar adentro, para do mar falar às pessoas que estavam na praia. Então ele tinha um negócio, eles estavam lavando as redes. Então não era uma rede só, ele não era um pescadorzinho, aquele que pegava uma varinha, como a gente pesca aí num poço, num corguinho ali e tal. Não, ele tinha um negócio.
Quantas pessoas tinham negócios antes de se converter? E o Senhor Jesus pediu, segue-me. E você abandonou esse negócio? Aquele negócio que você fazia era um negócio que glorificava o nome do Senhor? Muitas vezes não. Eu me lembro que, na minha conversão, Jesus me pediu algumas coisas, para que eu deixasse algumas coisas para trás. Eu, por exemplo, tive na minha família uma família de homens alcoólatras. Perdi tio, perdi irmão, perdi meu avô, perdi 2 primos para a bebida alcoólica. Meu negócio, como muitos sabem, eu mexo na área de transportes. Nós temos uma empresa que esse ano também está completando 30 anos, do transporte de mudanças residenciais e comerciais. Todas as vezes que alguém ligava para a nossa empresa para transportar, nós transportávamos qualquer coisa que o cliente pedisse para transportar. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador e comecei a segui-lo, eu falei assim, a partir de hoje, nosso serviço, nossos caminhões, nunca vai transportar bebidas alcoólicas. Então, como esses homens tomaram a decisão de seguir Jesus, eu tomei a decisão de seguir Jesus naquele dia, naquele ano de 95, e não mais transportar bebidas alcoólicas. Certa vez nós tínhamos um cliente que a gente fazia esse tipo de transporte, ligou para a empresa e eu fui, um dos nossos empregados atendentes, falou que nós não podíamos mais fazer aquele transporte. E aí ele falou, por que vocês não fazem? E ele falou assim, por motivos que o nosso patrão agora é cristão e ele determinou que nós não transportássemos mais bebida alcoólica. Ele riu no telefone. Tempos depois, ele encontrou comigo e falou comigo, hoje também eu sou cristão e eu entendo a sua decisão naquela época. Então, gente, a partir do momento que nós decidimos, a caminhar com Jesus, nós precisamos deixar para trás. A palavra de Deus fala que, a partir do momento que nós estamos em Jesus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós temos nova vida em Jesus. Gostaria de ler Mateus 4, versículo 20. Eu já li esse versículo, vamos passar para o próximo. Pedro teve experiência com Jesus. Vamos ler Mateus 16, de 13 a 19. Aqui nós vemos uma experiência em que Pedro teve com Jesus. E declarou isso aos discípulos e ao próprio Jesus, declarando o seu amor a ele. Então, a partir do versículo 13, diz o seguinte, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vemos aqui a confissão de Pedro, dizendo para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você hoje, após a sua caminhada com Jesus, se alguém te perguntar no seu ambiente de trabalho, na sua escola,
na rua, no ônibus, seja no seio da sua família, na pizzaria, seja o lugar que for que você tiver, qual que é a sua declaração a respeito daquele que te chamou? Você tem a coragem, você tem a intrepidez, aqui que a gente viu em Pedro, em dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você tem coragem de dizer em alto e bom som, Jesus é meu Senhor e meu Salvador? Você tem coragem de declarar o amor de Cristo em toda e qualquer situação? Ou você tem se escondido desse amor que te abraçou, tendo vergonha de falar do amor de Deus para as pessoas? Mateus 28:19 fala que do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, está no imperativo, nós devemos ir e pregar o evangelho. Nós não podemos, ter vergonha do Senhor, porque o próprio Jesus fala que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, ele envergonhará dele diante do Pai que está no céu. Então, nós devemos apregoar o nome do Senhor em toda e qualquer situação. A nossa conversão, ela precisa ser genuína e a gente ter essa coragem de falar do amor de Deus em todo o tempo. Vamos ler também, Pedro reafirmou que não há outro caminho para quem está com ele. Vamos ler João 6:68. Alguém podia abrir aí e ler, por favor? João 6:68. Em alto e bom som. Evaldo, você abriu? Pode falar então. Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nessa nossa caminhada com Jesus, em alguns momentos a gente passa por muitas provações, muitas tribulações, muitas dificuldades. Falo que nessa minha caminhada de 30 anos com Jesus, passamos por muitas aflições, muitas dificuldades. Quem trabalha por conta própria tem muitas dificuldades, às vezes dificuldades financeiras, dificuldades com justiça, dificuldades com a crise do país. Não é fácil, você empreender nesse nosso país, e a gente passa por muitas situações. Às vezes a gente passa por situações de luto. No ano de 2003, o país nosso estava em crise, como está nesse ano, nesses tempos de agora, uma crise muito severa em nosso país. A nossa empresa com dificuldades financeiras, muitas dificuldades financeiras. No dia 10 de setembro de 2003, eu perdi minha mãe. No dia 27 de novembro do mesmo ano, um mês e quase 2 meses depois, eu perdi a minha sogra. 2 meses e pouco, eu perdi a minha sogra. Quase 2 meses eu perdi a minha sogra, perdi a minha mãe e aquela que eu considerava a minha segunda mãe. Num momento de dificuldade financeira, muito problema de dificuldade no nosso país, você perde os seus 2 entes queridos. Isso são as dificuldades que a gente passa. E nessas horas que você passa situações semelhantes a essa, qual que é a sua firmeza em Cristo? Esses homens, quando nós chegamos nesse texto aqui de João 6:68, Jesus começou a pregar a palavra mais severamente aos seus discípulos, falando coisas mais pesadas a respeito do reino de Deus, como ali João Batista falava, que eles precisavam de arrepender dos seus pecados, de se converter dos seus pecados, e Jesus também falando pesado sobre o reino de Deus, e alguns discípulos começaram a ir embora. Aquela palavra estava sendo muito pesada para eles. Começaram a sair um, sair outro, e foi saindo, e ficaram os 12. E aí Jesus, vocês
parafraseando, eu falo assim, olha, eles estão indo embora. Eles estão achando essa palavra pesada. E vocês, não querem ir também? E aí, essa pergunta eu faço para vocês também, faço para mim também. Quando a situação apertar, quando a crise apertar, quando a doença chegar, quando o luto chegar, qual é a nossa decisão? Ficar em Cristo ou sair, deixar Cristo e praguejar e falar coisas que aborrecem, né, o coração do Senhor, que entristece o coração do Senhor. E aqui nós vemos esse discípulo, né, de Jesus falando, para quem iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu acho interessante nesse texto que Pedro não fala assim, para quem iremos? Porque hoje as pessoas ouvem aqui desse púlpito a palavra um pouco mais profunda, mais pesada, e eu glorifico sempre a Deus que nas nossas igrejas, desde que eu coloquei o pé em Eldorado, até o dia de hoje, eu nunca ouvi uma heresia daqui de cima desse púlpito. São igrejas que pregam a palavra genuína do Senhor, e muitas das vezes, quando a palavra fica um pouco mais pesada, mais dura, alguns saem por aquela porta e não voltam mais. Às vezes sai, dá a cabeçada aí fora, depois volta, depois sai de novo. E aí, na interpretação do texto, muitas falam assim, para onde iremos? Para qualquer lugar que pregar a palavra de Deus, que fala qualquer coisa, que está cheio de promessas, que está pregando prosperidade financeira, e as pessoas estão indo. Mas ele fala aqui, para quem? Ele está falando de pessoa. Está falando de uma personalidade. Então, na terra, debaixo dessa terra, não há outro como Jesus. Então, ele diz, para quem iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, eu digo para você nessa noite, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Em nenhum outro lugar há quem diga o que Jesus nos diz. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode nos levar para o céu. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos curar. Só Ele pode nos confortar nos momentos mais difíceis. Só Ele nos dá aquele colo que nós precisamos quando a gente perde um ente querido. Quando as coisas apertam, né? A situação aperta, é para Ele que nós devemos ir. Amém? Pedro era impulsivo, era sanguíneo e era homem como qualquer um de nós. Pedro, ele era o primeiro a pular na frente. Nós vimos como os soldados chegaram para prender Jesus ali no Getsemane. A primeira coisa que ele fez, ele arrancou da sua espada e cortou a orelha de um dos soldados, aquele chamado Malcolm. E tentando defender com a espada aquilo que já estava predito sobre Jesus, que ele seria morto, né, e que ressuscitaria ao terceiro dia. Por falta de entendimento da palavra e das palavras do próprio Jesus, que ele ouvia dia após dia, ele, com a sua impulsividade, né, cortou a orelha daquele soldado. Mas esse mesmo Pedro cometeu alguns erros, cometeu alguns pecados, e ele, em certo momento, ali na Via Dolorosa, quando os soldados prenderam Jesus, estava levando ele até a presença de Pilatos, e Jesus já tinha dito para ele que ele iria negá-lo, né, 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí ele falou, com o Senhor eu vou até a morte. Mas naquele momento ali, nós vamos ler aqui, Mateus 26,
de 69 a 74, para que a gente possa entender essa negativa de Pedro a Jesus. Quem tiver aberto aí pode nos acompanhar. 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse-lhe: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também és tu um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Aquele homem que estava há 3 anos e meio caminhando com Jesus, ouvindo coisas maravilhosas, ensinos maravilhosos da boca de Jesus. A gente vê ali Jesus no Sermão do Monte, ensinando coisas lindíssimas a todos os seus discípulos. E Pedro era um dos que mais estava próximo de Jesus. Jesus tinha um carinho muito grande por Pedro, Tiago e João. Então, na maior parte do Novo Testamento, você vê falar sobre Pedro, Tiago e João. E pouco se vê falar sobre os outros apóstolos. Tem um apóstolo que ficou no lugar de Judas, foi chamado, inclusive por Pedro, que fez uma assembleia lá no livro de Atos, está relatado, que se chama Matias, que a gente só vê na Bíblia o chamado dele, e não se vê mais falar sobre Matias. Então Pedro era muito próximo de Jesus, ouviu coisas maravilhosas, viu sinais, viu prodígios, viu mortos serem ressuscitados, viu paralíticos andar, cegos veem, viu toda sorte de milagres e prodígios. E aqui, no momento em que Jesus mais esperava dele, ele o negou, ele o traiu. E aí eu pergunto, por que Pedro traiu Jesus? Eu entendo que uma palavra que define muito bem essa atitude de Pedro é o medo. Então, quantas vezes, fazendo paralelo, essa mensagem eu tenho feito esse paralelo da nossa vida, né, da nossa caminhada com Cristo e a caminhada de Pedro com Cristo, sobre as situações que acontecem. Dá para a gente dar razão a Pedro por ter negado a Jesus, pelo que ele viveu, pelas maravilhas que ele viu? Num primeiro momento a gente não dá razão a Pedro. Mas se Pedro tivesse confessado ali que era um discípulo de Jesus, que era um apóstolo de Jesus, certamente ele teria sido morto naquele mesmo dia. Mas tudo se cumpriu de acordo com as profecias, de acordo com o plano de Deus para Jesus. Lá na frente, depois Pedro morreu crucificado, até de uma maneira diferente de Jesus, porque ele não se sentia digno de ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ter o mesmo tipo de morte que o seu mestre teve. Mas naquele momento, a gente pode tentar compreender por que Pedro negou a Jesus, pelo medo. E nós? Quando a situação vem, quando vem a aflição, quando vem o luto, quando vem a prova, quando vem a dívida, quando vem as situações, quando vem a oportunidade de você agir como os brasileiros agem. Como que é
a maneira dos brasileiros agirem. Existe uma frase infeliz que existe por aí, que o brasileiro, ele dá um jeitinho em tudo. Qualquer situação que apareça, o brasileiro contorna com a sua malícia, com a sua maldade. Em algumas situações que a gente passa, quero citar uma coisa que acontece com muita frequência, principalmente quando a gente viaja. Quando você está com o seu farol queimado, quando você está com os seus pneus careca, quando você está com os pneus do seu carro careca, quando você está sem o cinto de segurança e é abordado por um policial do trânsito. Aí a gente vai fazer um paralelo. Seria a mesma coisa, naquele momento, de pedir, se aquele policial chega, te aborda e vai te dar 2, 3, 4, 5 multas, vai pesar muito no seu bolso, você teria coragem de corrompê-lo? De oferecer para ele uma gorjeta, uma propina, para que ele te libere? Eu falo isso porque são situações que é possível acontecer com qualquer um de nós, de ser confrontado com as coisas desse mundo, de ser provado por essas coisas, né, desse mundo. E eu entendo que o que é conformar? Conformar é tomar a forma. Quando você pega alguma coisa, as irmãs aí que são salgadeiras, ela faz a massa da empada, ali faz aquele monte ali, né, sova a massa, tá? Eu acho que é assim que faz. E depois pega aquelas forminhas e vem com a massa e coloca ali. E aquilo ali é enformar. E a massa, ela tomou a forma da forma. Então, esse versículo de Romanos 12, 2 fala que nós não podemos tomar a forma desse mundo. Nós não podemos praticar o que esse mundo, né, esse mundo que jaz do maligno, pratica. Corrupção, jeitinho brasileiro, propina. E a partir do momento que nós fazemos isso, e olha que já aconteceu comigo, não foi uma nem duas vezes, de ser confrontado. Teve no ano de 2001, passando uma dificuldade terrível nos nossos negócios também. Eu fui pego ali no viaduto da 040, com o anel rodoviário. Uma viatura me parou ali, mandou que eu encostasse. Eu estava pegando um caminhão de uma oficina e levando para outra oficina. Tinha acabado de comprar aquele caminhão, tinha um mês, e estava preparando ele aos poucos para colocá-lo para trabalhar. Então ainda tinha muita coisa para fazer. Infelizmente, quando eu cheguei debaixo do viaduto ali da 040, do Califórnia ali, ele mandou entrar naquela área de escape ali. E aí começou a conferir o caminhão. Conferiu uma coisa, lâmpada, farol, isso, aquilo, e foi conferindo. E aí ele veio para mim e me disse, 12 multas aqui é pouco. Eu posso fazer mais se eu quiser. Era caminhão usado, caminhão antigo. E saiu. Dava uma volta, parava outro veículo, voltava e falava comigo. Posso fazer umas 12 até 15 multas. E julgando aquelas setas, aquelas palavras. E eu, sem saber o que fazer, andando para lá e para cá. E aí eu falei, decidi no meu coração, eu não posso negar a Cristo. Eu não posso negar a minha fé. E aí eu fui para trás do caminhão. Não ajoelhei, porque eu estava ali na beira do anel rodoviário, mas chorei na presença do Senhor e falei com ele, falei, Senhor, eu não vou negar o seu nome nesse dia.
Eu não vou me ceder à pressão desse policial que quer que eu pague para ele propina. Ele não quer fazer multa para mim, ele quer meu dinheiro. E eu não posso fazer isso. Esse policial me segurou ali por volta de 4 horas. Ele saía, atendia uma ocorrência, voltava e vinha e falava comigo. E aí, num determinado momento, ele chegou para mim e falou assim: e aí, eu já tenho que ir embora, como é que nós vamos resolver essa situação sua? Aí eu falei assim: quantos blocos de multa você tem aí? Ele falou assim: por que você está perguntando? Ele falou assim: você pode fazer quantas multas você quiser, porque eu não vou sair daqui de outra maneira, se é que me entende. Aí ele falou assim: você prefere que eu resolva do meu jeito? Eu falei assim: eu prefiro que você resolva do jeito que tem que ser resolvido, mas eu não vou fazer aquilo que não deve ser feito. Fui firme, fui claro, fui objetivo. E ele: eu não quero fazer multa para você. Eu falei assim: então me dá meu documento, me libera que eu estou indo embora. Ele falou assim: você é muito atrevido, você é muito isso. Eu falei assim: no Senhor eu sou atrevido. Então o meu Deus não permite que eu faça tal coisa. Então se você quiser me liberar, você me libera. Se não quiser me liberar, faça todas as multas que você tiver a fazer. Vai ser muito difícil para mim. Estou passando um momento difícil financeiramente. Vou custar a pagar todas essas multas para que eu venha a colocar esse caminhão para trabalhar. Mas não vou fazer aquilo que eu não devo fazer. Ele praguejou, falou um monte de coisas, virado para o outro lado, nem olhando para mim, fez assim: ó, pegue esse documento, suma da minha frente e nunca mais apareça. E eu peguei esse caminhão e saí e nunca mais vi esse homem. Eu estava ali numa situação, não é porque eu queria desafiar as autoridades, eu estava num processo de licenciamento do caminhão, tinha que arrumar as coisas, situação financeira difícil, tinha que ser uma coisa de cada vez. Eu tinha que pegar esse caminhão, levar de um lado para o outro, e não tinha outra maneira de fazer a não ser dessa maneira. Mas glória a Deus que ele entendeu, e que naquele momento eu vi o Senhor me honrando, e ele me liberou. Então nós não podemos trair a Jesus, nós não podemos cair nas ciladas do inimigo, porque o tentador está aí, ele não dorme e ele não gosta de nós, o diabo nos odeia. Então, o que requer de nós? Nós temos que ficar firmes na presença do Senhor, vigiando e orando. Amém? Pedro se arrepende de ter negado a Jesus. Mateus 26, 75. Continuando, é o último versículo desse texto, fala: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Quero fazer um paralelo em duas situações. Pedro negou a Jesus. Pedro pecou contra o céu, pecou contra Jesus. Judas traiu Jesus. Jesus vendeu, Judas Iscariotes vendeu a Jesus por dinheiro para que entregar a Jesus. E a gente vê dois comportamentos totalmente diferentes. A gente vê aqui que Pedro, após se lembrar de Jesus, Jesus já tinha falado com ele assim. Falou não somente com Pedro, mas falou com os discípulos. Olha, Satanás vos requereu para cirandar com vocês como trigo na peneira. Mas Jesus falou assim: mas eu orei por vocês para que vocês, quando se converterem, vocês preguem a minha palavra, parafraseando, que preguem a minha palavra, para que vocês apacentem as minhas ovelhas. Então Jesus já tinha preparado a eles. E aí
Pedro com certeza se lembrou dessa palavra que Jesus já tinha predito que ele ia negá-lo, e aí ele sai dali e chora amargamente. O que é chorar amargamente? Quantas vezes a gente comete pecados sem querer? E quantas vezes, eu falo com toda tranquilidade, o inimigo, ele, como eu falei, ele não brinca, ele nos tenta o tempo todo. E se nós dermos brecha, ele entra e faz a festa nas nossas vidas. E existem situações em nossas vidas que a gente peca premeditadamente, peca deliberadamente, peca sabendo o que está fazendo, peca com gosto. Situações que a gente passa que não é. Às vezes o inimigo olha, aí você fala, isso é coisa do diabo. Às vezes o diabo fala assim, não tem nada a ver com isso, isso é coisa sua. Você está pecando deliberadamente. Você está fazendo conscientemente. Então não tem nada a ver com isso. E aí Pedro viu, neste momento, caiu em si, viu que pisou na bola, que traiu aquele que o amava. Jesus amava muito a Pedro. E ele, saindo dali, chorou amargamente. Então, nesse momento, houve um arrependimento por parte de Pedro. E vemos também Judas Iscariotes, quando ele foi pego, quando Jesus falou sobre a traição dele por ter vendido ele por 30 moedas de prata, ele sai dali e teve remorso. Existe, gente, uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Quantas vezes eu tive remorso quando eu era lá do mundo, eu falava assim, passava tanto mal quando bebia, e aí no final de semana eu falava assim, nunca mais coloco bebida alcoólica na minha boca. No sábado seguinte eu estava bebendo de novo. Muitas e muitas coisas que a gente fala que não vai fazer, daí faz de novo. Pede perdão a Deus, no dia seguinte está cometendo o mesmo pecado, fazendo o mesmo erro. Isso é apenas ter remorso. Mas a gente vê aqui a diferença entre remorso e arrependimento. Então, quando Pedro caiu em si, ele chorou amargamente. Então, ele teve um arrependimento. E a partir do momento que ele se arrependeu do seu pecado, de ter traído a Jesus, ele se tornou pronto para ser restaurado. Então, a palavra de Deus fala em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o nosso procedimento, o nosso caminho, quando nós pecarmos, seja deliberadamente, seja por tentação, seja por qualquer situação que a gente venha pecar, o nosso papel é confessar nossos pecados a Deus para que Ele nos perdoe e nos purifique de toda a injustiça. Então, nós vimos que isso aconteceu na vida de Pedro. Pedro foi restaurado por Jesus. João 21, 15 a 17. Vamos abrir aí todos. João 21. A partir do versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer, segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito
terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, nesse momento, a gente vê um homem que se arrependeu dos seus pecados e foi confrontado pela palavra de Jesus. Tu me amas mais do que estes? Perguntou novamente: amas-me mais do que estes? E terceira vez perguntou. Pedro, naquele momento, eu fico pensando, se fosse aquele Pedro sanguíneo, impulsivo e vibrante, lá do início, quando Jesus o chamou ali, lavando as redes, e ele fala assim: Senhor, soltava uma maior resposta, falava com ele: por que está me perguntando 3 vezes? Eu já falei que te amo, e agora você vem perguntar de novo? Então, eu tenho certeza que aquele velho Pedro falaria dessa maneira com Jesus. Pela sua impulsividade, por ser sanguíneo, por ser impulsivo, ele daria até uma maior resposta em Jesus. Mas ele fala: tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então ele diz: apacenta minhas ovelhas. E a gente vê aqui, a partir desse momento em que Jesus restaurou, né, que teve aquela confirmação que Pedro havia sido transformado, que era um novo homem, que era uma nova criatura em Cristo Jesus, a gente pode ver que Jesus o colocou num patamar acima de todos os apóstolos. A gente vê isso no livro de Atos, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, tudo que se fala no livro de Atos, de 1 a 10, Pedro está presente. Logo quando Jesus, né, foi assunto aos céus, e depois quando ele estava reunido com os apóstolos ali, ele já tomou a frente, ele já fez uma comissão para chamar outro apóstolo para ficar no lugar de Judas, chamou Matias, e ali já começou o seu trabalho. E eu acho interessante que ele foi trabalhando, e quando Pedro se tornou aquilo que Jesus esperava que ele fosse, ele, em determinado momento ali, esperando juntamente com os outros discípulos, lá em Atos 2 fala que ele, ao descer sobre eles o Espírito Santo de Deus, ele começou o seu ministério com tanta intrepidez que eu fico pensando, logo nos primeiros anos, né, o primeiro ano após a morte de Jesus e a sua ressurreição, e ele ter sido recebido nos céus, e já está sentado à destra do Pai, Pedro começa a pregar, e no seu primeiro sermão, mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. No segundo, mais 4.000 almas se converteram a Jesus. Então a gente vê que um homem cheio do Espírito Santo, ele é aquele homem de Atos 1:8, quando o próprio Jesus fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero perguntar mais, para a gente partir para o encerramento dessa mensagem. Você é esse cristão de Atos 1:8? Você já recebeu esse poder? O Espírito Santo já desceu sobre sua vida ao ponto de sair pregando a palavra do Senhor com toda a intrepidez e pessoas se converterem, pessoas se renderem a Jesus através da sua pregação?
ou através do seu testemunho? Eu gosto de uma frase, ela é atribuída a Agostinho. Fala assim: pregue o Evangelho. Mateus 28:19 está nos dando essa direção. Marcos 16:15 também fala que nós devemos pregar o Evangelho. E ele fala: pregue o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Eu não canso de falar disso, porque isso está mostrando para nós que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e temos uma vida, uma caminhada com Cristo, nós passamos a dar testemunho. A nossa vida prega o Senhor. A nossa vida mostra o procedimento de Jesus. Todo lugar que você chegar, as pessoas vão dizer: mas não é esse que fazia isso? É aquele que, a palavra fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais. Então, a partir do momento que nós recebemos esse poder, ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós começamos a dar testemunho de Jesus. E as pessoas automaticamente começam a ver Jesus em nós, através do nosso procedimento. E eu gosto de dizer também, através desse testemunho, eu falo que, muitas das vezes, o seu vizinho terá a oportunidade de ler a única Bíblia na vida dele, através da sua vida. Então, isso nos chama para a responsabilidade de sermos cheios do Espírito Santo, de podermos dar testemunho de conversão e poder mostrar para as pessoas que vale a pena seguir a Jesus. Eu gosto muito de falar também que a gente não pode desistir das pessoas. Nós não podemos desistir de falar do amor de Cristo. Eu lembro que em 95 eu comecei uma sociedade na nossa empresa com eu e minha esposa, com outro casal. Nós ficamos como sócios durante 5 anos. Depois nós separamos da nossa sociedade. E ele conheceu a minha vida antes de conhecer a Jesus. E durante a nossa sociedade, nós nos convertemos e começamos a caminhar com Cristo. E nesses 5 anos ele viu a nossa transformação, a minha transformação, a transformação da minha esposa, a transformação do nosso casamento. E ele falava o tempo todo sobre a diferença que via entre aquela pessoa e a pessoa que ele via. Porém, ele era espírita. Ele fazia lá nas suas reuniões, tinha suas convicções através do espiritismo, e tinha uma dificuldade muito grande para aceitar a palavra de Deus. Quando a gente começava a falar, às vezes ele cortava, saía, e aí nós começamos um trabalho. Mesmo depois da separação da sociedade, começamos a orar por eles. E oramos por eles durante 20 anos. Eu e minha esposa, orando por eles. E aí no dia 20 de dezembro de 2015, ele e a esposa dele aceitou Jesus. Lá na sede, né, no dia da formatura dos líderes de célula, né, numa pregação do pastor João, ele e a sua esposa levantaram a mão e aceitaram Jesus. E está caminhando com o Senhor. Tem dificuldade? Tem. Conversa com ele praticamente toda semana. Mas foram 20 anos de oração por um casal, por 2 almas. Então nós não podemos desistir. Nós temos que continuar pregando o Evangelho através da palavra, através do nosso testemunho e da intercessão por aqueles. Então nessa noite, se está passando aí na sua mente, aquela pessoa que você tem orado por ela e ela não se converteu ainda, tem 1 ano,
tem 2 anos, 5, 10, 15, 20 anos, aquele que ainda não tem esposa convertida, aquela que ainda não tem marido convertido, aquele que tem filhos ainda que não se converteram ou que estão desviados do caminho do Senhor, não desista. Continue orando, continue dando testemunho. Muitas vezes não é no muito falar, muitas vezes não é em insistir com a pessoa, vai para a igreja, faça isso, faça aquilo. É intercessão, é palavra diretamente com Deus, para que o próprio Senhor faça a obra na vida do seu marido, da sua esposa, dos filhos, daquele ente querido que tem o coração duro, porque só esse Jesus de Pedro, esse meu Jesus, esse seu Jesus, que pode amolecer esses corações. Não desista. E para terminar essa mensagem, eu gostaria, que a equipe de louvor se colocasse a pós. Eu pedi à Sula que a gente cantasse um hino que significou muito para mim na minha conversão. Eu quero dividir esse hino com vocês. Então, se esse hino te tocar, e você sentir a necessidade de se colocar de pé, vir aqui à frente para a gente orar juntos aqui, para que você, com o que você lembrou da sua vida, desde que você se converteu, que tenha que consertar alguma coisa, que tenha que pedir perdão ao Senhor por algum pecado que você cometeu, que você faça isso nessa noite. Vou pedir ao irmão Ronaldo, ao irmão Geraldo, que venha aqui à frente, que nos ajude nessa oração aqui. Que levante as mãos sobre os irmãos para que a gente possa sentir o poder de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
Cristo, nova criatura é: as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, não podemos ficar como éramos, né? Estar em Cristo é ser nova criatura. As coisas antigas, né? A prática do pecado. Hoje, o pecado na vida do cristão é um acidente. Não podemos viver na prática do pecado. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Uma palavra, né, que falou muito ao nosso coração como igreja do Senhor. Às vezes nós olhamos para essa palavra, né, que foi ministrada nessa noite. É para o ímpio, é para aquela pessoa, né, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. É para mim, é para você como igreja do Senhor. Nós não podemos viver compactuando com as coisas, né, desse mundo. Não podemos assentar na roda dos escarnecedores. Então, irmãos, viver uma vida nova não quer dizer que eu e você, como servo ou serva do Senhor, colocarmos ali no altar, ou numa redoma de vidro: não me toque. Vivemos neste mundo, mas não podemos compactuar ou participar das coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Palavra, né, que falou muito no nosso coração como igreja do Senhor. Que possamos, né, colocar essa palavra na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos, né, pecar com o Senhor. Pecar, irmão, é errar o alvo, né? Errar o alvo. Então, irmãos, nós não podemos viver como éramos. Amém? Vamos orar neste momento. Coloque sua mão na posição de receber, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão em paz e o Senhor Jesus acompanhe.